aberta a sessão aqui para a audiência pública das metas fiscais e vou passar a palavra para o secretário de Fazenda para fazer a apresentação da arrecadação. Boa tarde. Vamos dar início à apresentação do primeiro quadrimestre. Primeiro quadrimestre, exercício 2017. Vou passar primeiro algumas informações sobre os números gerais da arrecadação, aí depois no final a gente tece alguns comentários. Então, a receita total 2017, receita bruta no quadrimestre, 778.551. Receita total líquida no quadrimestre, 742.422. Aqui a gente demonstra nesse quadro o que foi estimado para arrecadar nesses 4 meses e o que foi efetivamente arrecadado, contemplando todas as receitas. Então, a receita estimada é 629.700.000 e a receita arrecadada 742.422, com 17,90% de superávit. Aqui a gente faz uma abertura segregando o que é recursos próprios, royalties e convênios, que é esses recursos vinculados. Tá? Referente à estimativa também. Então, o que foi estimado com recursos próprios dá aproximadamente 400 milhões, né, 399.533, e o arrecadado 402 milhões. Então, praticamente bateu a meta do que a princípio foi estimado e o efetivamente arrecadado. Aqui no royalties, a gente tem a estimativa de 73 milhões e o efetivamente arrecadado 141.180. Convênios 157 milhões e o arrecadado 198.521. Aqui a gente faz um cruzamento das informações referente aos 4 primeiros meses, sendo que de um ano do exercício 2016 para o exercício 2017. Então, aqui a gente verifica que a arrecadação de recursos próprios ela deu uma retraída com relação ao 2016. Em compensação, os recursos referente aos royalties, elas são superiores ao primeiro quadrimestre de 2016. Então, em 2016, no primeiro quadrimestre, nós arrecadamos 474 milhões e em 2017 402. Então, tem um déficit de 15% aí na arrecadação de recursos próprios. Os royalties, 92 milhões foi no exercício 2016 e agora 141 milhões com 50% de superávit. Na receita total líquida, aí aqui praticamente bateu a meta. Na verdade, a meta nós vimos no slide anterior, mas foi praticamente a mesma arrecadação. Então, nós tivemos no primeiro quadrimestre do exercício 2016, com o primeiro quadrimestre agora 17, foi arrecadado praticamente a mesma coisa, 738 milhões 139, e nesse primeiro quadrimestre 742.422. Aqui nesse quadro a gente faz uma abertura, um comparativo também com 2016, mas só dos recursos próprios, das principais, na verdade, arrecadações do município, que é referente ao PTU, ITBI, o ISS. E aqui a gente vê praticamente um recuo um pouco do ISS, o que suprime, na verdade, o que complementa, e na verdade a gente vai ver no final
que os números eles batem, foi o aumento relativo aos royalties. Então o IPTU ficou com déficit de 10%, o IR com 8,7%, o ITBI praticamente a mesma arrecadação, o ISS teve uma retração de 23%, e o ICMS, que é proveniente ao Estado, repasse estadual, 6,7%. Quando a gente traz para um comparativo do que foi estimado, efetivamente estimado, e o arrecadado, já temos Não, só um momento, só para... Volta um slide. Não. Aí. Então aqui tem o que foi estimado e o que efetivamente foi arrecadado para os recursos próprios, principais receitas próprias. Então foi estimado 27 milhões para o IPTU, foi arrecadado 26. O IR 34 milhões, 30 milhões arrecadado. O ITBI 2 milhões, 3 milhões arrecadado. O ISS 174 milhões, 180 milhões foi arrecadado. O ICMS 109 milhões, que foi estimado, e 107 milhões foi arrecadado. Aqui a gente faz uma projeção, na verdade, com o estimado e o arrecadado no primeiro quadrimestre. A gente utiliza como base, na verdade, 33% a 34%, que seria nós está atingindo a meta no quadrimestre. Então o IPTU, né, já foi 61% do que se foi estimado. A arrecadação total no ano, né, são 43 milhões, já se arrecadou no primeiro quadrimestre 26 milhões. O IR 103 milhões no ano, foi arrecadado 30 milhões. O ITBI 9 milhões no ano, arrecadado 3 milhões. O ISS 587 milhões para o ano e o arrecadado 180 milhões. O ICMS 308 milhões anuais, foi estimado, 107 milhões foi arrecadado. Então praticamente aqui a gente tem o ISS que está com 3%, aí, 2,8% de déficit, que não foi atingido a meta para o quadrimestre. Aqui nessa outra planilha a gente demonstra a estimativa da arrecadação total para efetivamente arrecadada. Aí a gente vê que foi estimado para o total, né, totalizando o ano, 1.900 milhões. Essa foi a estimativa anual de arrecadação, contemplando todas as receitas. E foi atingido 742 milhões 422. Então isso dá 39% de arrecadação. Então está dentro da meta, está dentro do que nós estamos planejando. Aí eu vou falar um pouco sobre as principais ações da Secretaria de Fazenda no que tange a arrecadação do município. Nós já começamos, já implantamos efetivamente, já estamos trabalhando com protesto. Isso tende, na verdade, a pegar toda a parte de taxas de ISS, contribuições, no que diz respeito às dívidas dos municípios, né? Então a gente teve que parametrizar o sistema, tivemos que fazer um convênio, encaminhamos uma lei que foi aprovada e efetivamente esse ano já estamos trabalhando com um protesto. Isso visa pegar, na verdade, a dívida ativa, né, todas as despesas, a receita que na verdade ela está
também em juízo. Então a gente seria mais uma ferramenta, na verdade, para a gente poder recuperar um pouco de tudo que foi parcelado, não foi pago, de todos os débitos que não foi honrado com o município. Para isso também nós vamos implantar o Refim esse ano. O Refim, na verdade, ela vai contemplar até mesmo os processos que estão na dívida ativa ajuizada. Então hoje nós temos praticamente em ordens de 400 milhões de dívida ativa e que a gente espera, né, uma adesão e que se equalize um pouco, incremente a receita do município. Também estamos pontuando com relação à planta genérica. A planta genérica de valores, na verdade, é a base de cálculo para se calcular o IPTU, o TBI, que na verdade nós temos uma planta genérica de 2010. Essa planta, na verdade, ela está defasada, mas a gente vem fazendo estudo, levantamentos, atento ao mercado, ao que tange ao mercado, então que oscila muito. Então, para trazer mais transparência, a gente deve estar encaminhando nesse primeiro semestre ainda para a Câmara, para ser discutido aqui nessa casa, a planta genérica de valores. Então era isso que eu queria passar. Vou passar a palavra para o controlador do município, Luiz Carlos, que vai estar falando um pouco sobre as despesas. Mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença. Rapidamente, algumas despesas que eu vou passar para vocês aqui, mas antes é importante dar uma olhada nesse quadro para a gente ter uma noção dos parâmetros que são utilizados. Sempre que eu venho, eu costumo ressaltar quais são esses parâmetros, até para se familiarizar com os termos, né? Como o secretário Ramires passou, a LOA de 2017 ela foi estimada em 1.903 bilhões de reais. A LOA de 2016 está da ordem de 2 bilhões e 81. Se vocês observarem, a lei orçamentária desse exercício é algo em torno de 10% menor do que o ano passado. Esse dado aqui é importante ressaltar que isso se trata de estimativa. Isso foi feito como? Ano passado, os técnicos da Secretaria de Fazenda, e também não é uma medida aleatória, isso é feito com baseamento em estudos e metodologias, estimou essa arrecadação. Então, primeiro se estima a arrecadação para depois se fixar a despesa. Então, o teto da despesa é justamente essa estimativa da arrecadação, que é de 1.903. É bom relembrar também que o orçamento de 2015, ou seja, de 2 anos atrás, já era da ordem de 2 bilhões e meio de reais. Então, veja que nós já perdemos algo em torno de 600 milhões de reais em termos de estimativa de arrecadação. Desse total aí, como o secretário acabou de apresentar, foram arrecadados pouco mais de 742 milhões. Só que desse valor aí de 1 bilhão 903, isso é o orçamento total do município. Aí dentro está aglutinado também os orçamentos que a gente chama de extra-orçamentário, que vem a ser isso. É o orçamento do próprio regime de contribuição, né, do Instituto, do Macaé-Prev, que é algo em torno de 261 milhões de reais. Convênios, né, que são repasses do governo federal, aí a gente pode citar o convênio do PAC, estimado em 3 milhões 780, e o próprio repasse dessa Casa Legislativa, que o duodécimo da Câmara aqui é de 72 milhões 642. Ou seja, desses 1 bilhão e 903, 338 milhões de reais são essas despesas extra-orçamentárias. Então, na verdade, o que fica a cargo do Poder Executivo é algo em torno de 1 bilhão e meio de reais, e não o 1 bilhão e 900. Isso é importante ressaltar, porque sempre se fala, tem um orçamento de 2 bilhões, um orçamento de 1 bilhão, quando na verdade esse orçamento é o do município. Isso não é o orçamento do Poder Executivo. Dentre as estimativas que foram feitas, aqui tem um repasse da Câmara que já foi efetuado de 24 milhões 214, isso é um valor de uma parcela fixa e é sempre feito todo dia 20 do mês. E aqui, só para lembrar, essa apresentação é do primeiro quadrimestre, então tem os 4 primeiros repasses, né? Janeiro, fevereiro, março e abril de 2017.
Outro dado que é importante é essa famosa RCL, chama-se Receita Corrente Líquida. Todo o parâmetro da LRF, né, da Lei Complementar 101 de 2000, ela é feito pautado em cima da Receita Corrente Líquida. Então, essa audiência ela visa fazer a apresentação da administração financeira do município. São as despesas que são feitas, os índices constitucionais que estão sendo obedecidos, saúde, educação, despesa de pessoal, a questão da execução orçamentária, execução financeira. Na verdade, essa lei complementar, como toda lei complementar, ela regulamenta um dispositivo constitucional. Então, são dados públicos e que devem ser compartilhados. E a base de cálculo da LRF é justamente essa receita corrente líquida. O que vem a ser essa receita? Essa receita ela é compreendida de um período, que é sempre de 12 meses. Como nós estamos no primeiro quadrimestre de 2017, ela é composta da receita também dos 2 últimos quadrimestres do exercício anterior. Ou seja, como está aí no quadro, essa RCL ela é composta das receitas de maio de 2016 até abril de 2017. Então, essa RCL é de 1.888 bilhões de reais. Vocês vão ver no próximo slide que eu vou apresentar a queda que vem período, quadrimestre da RCL. Isso é importante porque isso vai gerar o impacto nas outras despesas. Aqui, o total de despesas empenhadas em 2017 já foi da ordem de 1.281, o que já foi liquidado 528 milhões e pago 520 milhões. Só lembrando que aqui, nesse 1.281, estão contidos os empenhos estimados. São despesas de caráter continuado e que são feitas sempre no início do ano. Exemplo clássico aqui é a despesa de pessoal. Toda a folha do município é empenhada no início do ano, por isso que sempre tem um valor um pouco maior. Aqui vem o slide da questão da despesa de pessoal. O limite da LRF é de 54%, o limite prudencial de 51,30. Estou fazendo uma evolução aqui no primeiro quadrimestre de 2015, foi quando o município perdeu, ultrapassou esse índice, foi de 55,17%. No segundo quadrimestre já foi para 56,34%, depois aumentou ainda um pouco mais para 54,85%, e aí as medidas que o executivo adotou já vieram surtindo efeitos maiores. O primeiro quadrimestre de 2016 foi para 54,47%, no segundo quadrimestre 53,36%, que aí foi quando nós conseguimos reenquadrar. Só que no terceiro quadrimestre de 2016, a gente novamente acabou ultrapassando. Agora é importante destacar, como vocês podem observar aí, que a base de cálculo nossa, que é a RCL, ela vem diminuindo. Vocês observem que no segundo quadrimestre de 2015 era da ordem de 2 bilhões e 39. Já no primeiro quadrimestre 16 caiu para 2 bilhões, no segundo quadrimestre 1 bilhão e 964, no terceiro quadrimestre 1 bilhão 893 e agora 1 bilhão 888. Sempre a base de cálculo vem diminuindo. Isso é efetivamente a queda da arrecadação. Volto a lembrar que o orçamento estimado de 2015 era de 2 bilhões e meio, ano passado foi de pouco mais de 2 bilhões e esse ano já foi de 1 bilhão e 900. Então, se o meu total de arrecadação vem diminuindo, a receita corrente líquida também vem diminuindo. E vocês vão observar que a despesa de pessoal ela vem diminuindo. No segundo quadrimestre de 2015 era de 1 bilhão 207, depois caiu para 1 bilhão 118, 1 bilhão e 96 aqui no primeiro quadrimestre de 2016, 1 bilhão e 47 no segundo quadrimestre de 2016, 1 bilhão e 88 no terceiro quadrimestre de 2016, até agora 1 bilhão e 50 milhões de reais no primeiro quadrimestre de 2017. Apesar de todo o esforço que o governo vem fazendo com a questão da redução da despesa pessoal, a redução não tem sido tão compatível com a queda da arrecadação. Então, por mais que a gente venha conseguindo reduzir, acaba que o índice vai oscilando justamente por conta da queda da arrecadação, que consequentemente cai a despesa, o valor da receita corrente líquida. Aqui eu trouxe uma observação, só para título de curiosidade. A redução da RCL foi de quase 50 milhões de reais de um quadrimestre para o outro, né? Primeiro quadrimestre de 2017 foi de 1 bilhão 888, no ano passado, o último quadrimestre do ano passado, 1 bilhão 893. E houve, nesse meio tempo, a redução de 38 milhões da folha, ou seja, nós conseguimos reduzir 38 milhões na despesa pessoal, mas a receita corrente caiu mais do que a arrecadação, ela caiu mais 50 milhões de reais. Então, o que a gente economizou foi quase aqui 60% do que a arrecadação efetivamente caiu. Então, você vê como é que é complicado o equilíbrio. Mas mesmo assim, a gente conseguiu atender o redutor que a LRF impõe. Nesse caso aqui, a gente deveria reduzir 1/3 do excedente no primeiro quadrimestre, que é dobrado na forma do artigo 66 da LRF,
e nós conseguimos reduzir quase que a totalidade já no primeiro quadrimestre ainda. Então a gente tem caminhado, e a redução, a grosso modo, ela decorre muito da última reforma administrativa, que foi a Lei Complementar 256 de 2016. Aqui, a título de curiosidade, né, a gente vê o que corresponde a essa universalidade. Nós temos hoje algo em torno de 17 mil servidores no município, e efetivos são 14.150, extraquados são os famosos comissionados, né, as assessorias, DAS, são 549 hoje, eram, na última apresentação de quadrimestre, 1.227, isso aqui foi a redução dos quase 1.500 cargos da última reforma. Contratados hoje tem 1.940, eram 822. Aqui eu deixei essa observação porque eram 822 na apresentação anterior, mas na apresentação anterior eu só fazia alusão da administração direta. E o que eu quero dizer isso? O que significa administração direta e indireta? A indireta são as administrações descentralizadas. Antigamente a gente tinha a Fundação Hospitalar Municipal de Macaé, o famoso HPM da Serra, tinha a Funemac, tinha CETEP, enfim, tinham diversas administrações diretas que foram todas extintas também no ano passado. Só que algumas dessas, por exemplo, os contratos temporários do HPM foram revalidados pela administração direta, por isso que há esse aumento. Isso não quer dizer que foram feitos novos contratos temporários, isso eram os contratos da administração anterior que foram ingressados e um ou outro contrato temporário novo que possa ter sido realizado. E aqui uma evolução, em 2004 foram ingressados 5.452 servidores efetivos, entre 2005 e 2002 mais quase 8.000, e em 2013 nós tivemos que dar investidura no cargo de 2.089 servidores que foram convocados pela administração anterior. Aqui, o outro índice de parâmetro da LRF é os gastos, né, os investimentos são feitos na educação. Em 2014, nós investimos 27,55% da receita corrente líquida, algo em torno de 360 milhões de reais. Em 2015, o investimento foi de 411 milhões de reais, aproximadamente 29% da RCL. Em 2016, nós fechamos em 27,95%, quase 28%. Esse número aqui está equivocado, mas deve ter sido algo em torno de 450 milhões de reais. E esse ano, nós estamos já, de janeiro a abril, já foram aplicados 102.693.000 reais, corresponde a 24,2% da RCL. É importante destacar que, apesar de estar um pouco abaixo do piso, né, que é o investimento mínimo de 25%, isso aqui é só o investimento feito de janeiro a abril. E a gente sabe que em janeiro e meados de fevereiro tem as férias escolares, então não houveram algumas despesas que são consideráveis, como transporte escolar e merenda. Então tem assim essa relevância, mas mesmo assim o índice está muito próximo e fatalmente vai ser alcançado até o final do ano. O total de investimentos que foram feitos na educação foi de 407 milhões de reais, isso é o total de empenhado, efetivamente liquidado, 135 milhões, quase 136 milhões. Desses valores, alguns gastos a gente sempre destaca aqui, são os três maiores, né? Transporte, alimentação escolar, algo em torno de 20 milhões, pessoal, 316 milhões empenhados, desses 316, 110 milhões foram pagos. Se vocês repararem, dos 110 milhões que foram pagos de folha, corresponde a quase 81% da despesa de pessoal desse quadrimestre. Então a gente está um investimento muito pesado em remuneração de servidor. Transporte escolar foi empenhado 30 milhões, aqui está incluído o passe escolar e aqui é o empenho estimado, né? Na verdade, deve ter sido pago aqui, liquidado, pouco mais de 6 milhões, é só dividir aqui. Uma observação, nós esse ano tiveram ingresso na rede 9.016 novos alunos foram matriculados, e nós temos hoje na rede 41 mil alunos matriculados. Aqui são os investimentos feitos na saúde, em 2014, 34,56% da RCL, algo em torno de 512 milhões de reais. Em 2015, 34,67%, algo em torno de 576 milhões de reais. Em 2016, quase 34% da RCL, também aqui está equivocado, desculpa. Deve ter sido aqui algo em torno de 500 milhões de reais. E em 2017, nós já alcançamos 32%, algo em torno de 334 milhões de reais. Lembrando sempre que isso é sempre em função da RCL, né, o período aí da receita corrente líquida, que é de maio de 2016 a abril de 2017. O percentual mínimo que a lei exige são 15% da RCL. Só que a lei orgânica do município ela exige um critério um pouco mais restrito, que são 15% do valor efetivamente empenhado,
frente ao que foi pago. Então, o índice em 2014 foi de 22%, o índice em 2015, 25%, o índice em 2016, 24%. Hoje está um índice um pouco maior, 45%, porque, na verdade, são os empenhos estimados. Aqui, em grosso modo, é a folha de pagamento que já foi feita e estimada. Por isso que está alto, mas, de qualquer forma, é sempre praticamente o dobro do mínimo que a gente faz de investimento na saúde. Aqui as principais despesas. Na Secretaria Municipal de Saúde, 165 milhões já empenhado, liquidado 41%. Isso aqui é 100% folha de pagamento. Fundo Municipal de Saúde já foram empenhados 42 milhões e liquidado 13. Aí as duas novas gestoras da saúde, na atenção básica e adjunta, oriundas da reforma da Lei Complementar 256 de 2016, já 193 milhões empenhados na alta complexidade, liquidado 90, quase 22 milhões na atenção básica e liquidado 14. Aqui a despesa de pessoal da ordem de 302 milhões de reais já foram pagos 120 milhões de reais. Dá uma média de 30 milhões de reais a folha da saúde por mês. E aqui alguns pontos de atenção que a gente sempre bota, né? Adequação da legislação que trata a matéria na questão de redução de despesa de pessoal. Teve a Lei Municipal 4.108 de 2015, que reduziu o subsídio do prefeito. Suspensões de pagamento de incorporação, é uma ação de inconstitucionalidade que ainda encontra em trâmite no órgão especial. Tem a reforma administrativa última, que foi feita através da Lei Complementar Municipal 256, que extinguiu aproximadamente 1.500 cargos em comissão. E aqui são diversas medidas administrativas que foram feitas desde 2013, né? É bom citar o próprio decreto que criou a COFIN, o decreto 70 de 2013. A gente vem fazendo esse acompanhamento da arrecadação desde sempre. Isso não é uma medida só para se ressaltar porque nós estamos fazendo. Isso, na verdade, é o cumprimento da lei. O próprio artigo 8º e 9º da LRF determina que seja feito esse acompanhamento bimestral da arrecadação. Por quê? Lembro que eu acabei de dizer quando eu iniciei a fala. A receita é estimada. Ela pode se realizar ou não. E existem receitas que são muito variáveis, que sofrem influência 100% externa. Vou dar um exemplo. O repasse de royalties. Ele depende da cotação do barril, que é feito em dólar, então depende da cotação do dólar, que depende também da produção. Então, da mesma forma que nós sofremos nos últimos 2 anos com a queda abrupta da arrecadação das fontes royalties, seja fonte 3, fonte 4, fonte 6, fonte 7, fonte 23, nós hoje estamos se beneficiando dessa arrecadação a maior. Pode se sustentar, como pode não se sustentar. O barril tem oscilado muito e isso influencia diretamente na arrecadação. Em compensação, a arrecadação dos recursos próprios, ela vem tendo um comportamento bem deficitário já há algum tempo. Apesar de todos os esforços da Secretaria de Fazenda, isso visa muito a parte da fiscalização, tem fiscal direto acompanhando o declínio, tem fiscal direto acompanhando a questão das empresas, mesmo assim a arrecadação vem caindo. Então a gente faz esse acompanhamento e a gente vem tratando de reduzir o que a gente pode reduzir, que são as despesas de caráter não tão essenciais. Agora, é complexo, é muito complexo e a gente vem tentando fazer isso desde 2014 e com certo êxito, porque a gente vem conseguindo equilíbrio nas contas e principalmente no desempenho da despesa. Muito obrigado. Bem, inicialmente eu queria convidar o vereador Maxwell para fazer parte aqui do plenário, se assim ele entender que seja necessário. Eu gostaria de... Bem, acabada essa apresentação, a gente passa a abrir a palavra ao público, né? Vou esperar só o vereador se acomodar, porque ele pode querer fazer alguma pergunta. Vereador Val, por favor, o senhor gostaria de compor aqui o plenário? Marvel, vereador Marvel, o senhor gostaria de compor também aqui o plenário? Tudo bem. Tem alguém no plenário que gostaria de fazer alguma pergunta, está com alguma dúvida? Não?
Pode, por favor. Alô, boa tarde. Meu nome é Otávio. Eu queria fazer uma pergunta que não ficou muito bem claro para mim, referente a essa parte de terceirização do HPM, que você explicou sobre o contrato terceirizado, não entendi muito bem. Será que poderia dar uma... Na verdade, não é terceirização, é que existem alguns contratos temporários lá na extinta fundação. São contratos de acordo com o que está previsto na própria Constituição, no artigo 37. Tem alguns médicos de algumas especialidades, alguns servidores alguns prestadores de serviços que foram contratados dentro das disposições que existem. A terceirização que o senhor talvez poderia estar falando, ela ocorre assim, na contratação da empresa que presta serviço de alimentação, na contratação de uma empresa que presta serviço de limpeza, não é nesse caso terceirização. Esses contratos temporários que eu falei que o município hoje tem da ordem de 1.900 contratos temporários, são os contratos de prestação de serviço que são feitos de acordo com a própria Constituição. Você pode fazer... A Constituição é muito... O rol é bem taxativo e bem restritivo. É questão de substituições, caráter de endemias, é mais nesse sentido. Não é de terceirização de serviço, não. Alguém mais tem alguma pergunta? Passar a palavra, então, para o vereador Maxwell, por favor. Senhoras e senhores, boa tarde. Quero saudar os secretários que vêm usar do plenário da Câmara para cumprir uma determinação legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu gostaria, nessa oportunidade, participar com algumas perguntas. Inicialmente, que assim é um dos requisitos, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o índice de enquadramento de gasto com o pessoal. E esse governo sempre teve assim, fora, com exceção do terceiro quadrimestre, do primeiro quadrimestre de 2016, fora do índice requerido. Então, ele se propôs, né, no relatório do TCE, que se fizesse o equilíbrio nesse ano, né, a partir desse ano. E me preocupa que já no primeiro quadrimestre de 2017, já não conseguiu atingir a meta, o que é agravado a preocupação por uma matéria que nós discutimos aqui, que é a contratação de serviço temporário. No dia 24 mesmo de maio, já foi assim, publicado uma lista de praticamente 300 pessoas, que eu acho que isso cai também na despesa com o pessoal, de contratação temporária. Então fica muito difícil assim, fazer esse reajuste. Também eu gostaria que o senhor comentasse. Eu já tive acesso também a um relatório preliminar das contas do governo do ano de 2016 e já foi apontado pelo conselheiro substituto, que os demais já foram presos por causa de corrupção, que envolve inclusive o nome de Macaé, mas já o substituto já indicou várias inconsistências, né? Se o senhor puder fazer algum comentário sobre se tem conhecimento desse relatório preliminar, se pode nos esclarecer alguma coisa sobre as inconsistências, né, verificadas. E, por final, são 3 questões. Sempre o Tribunal de Contas recomendou que o dinheiro da saúde fosse feito todas as despesas através do fundo. E, mais uma vez, a gente acompanha, né, essa distribuição de recursos da saúde para as secretarias. Eu queria saber assim, se essa recomendação do Tribunal de Contas, ela vai de encontro a uma legalidade ou é uma prerrogativa do município de não usar o fundo, porque todos os relatórios que eu tenho analisado do TCE, eles vêm com essa determinação. Então são as 3 questões que eu encaminho para tirar minhas dúvidas.
Obrigado, vereador. Eu vou começar pela última, que acredito que seja mais fácil. O senhor deve saber, porque o senhor participou da aprovação da lei orçamentária anual do município. O que aconteceu? Como a reforma administrativa foi promulgada dia 30 de dezembro, a LOA ainda não foi contemplada de acordo com a reforma, mas logo em seguida foram editados decretos para adequação da LOA à luz da reforma. O senhor deve ter observado, o senhor com certeza é um vereador muito atuante, todo o remanejamento das despesas da saúde foram aglutinados numa UG única, que é a UG do Fundo Municipal de Saúde. Então, na verdade, o Código Reduzido Orçamentário ficou o fundo, e abaixo do fundo tem a Secretaria Adjunta, a Secretaria de Atenção Básica, Adjunta de Atenção Básica, Adjunta de Alta e Média Complexidade. Na verdade, isso é uma subdistribuição que é feita meramente por questões de reequilíbrio orçamentário ali, até por acompanhamento, porque os próprios manuais do SUS determinam que a alta complexidade seja feita numa dotação específica, a baixa complexidade em outra, por questões até de faturamento. Então, a gente é obrigado a fazer aquilo, isso a boa normativa contábil, até dos manuais do SUS, obriga. Só que, realmente, a gente já incluiu tudo dentro do Fundo Municipal de Saúde. Não existe uma única despesa da saúde hoje que não é empenhada dentro do fundo. Ela só é subdividida entre as UGs que estão ali abaixo dela. Quanto à questão do ofício regularizador, esse documento que o senhor mencionou do tribunal se chama-se ofício regularizador. Na verdade, isso é um documento que é encaminhado para todos os municípios. Mais da metade dos documentos que o tribunal pediu, que disse que não foi, já estavam na prestação de conta. Vou dar um exemplo clássico. Ele pediu mais de 15 publicações de jornal, de decretos e de leis que foram, inclusive, encaminhados. Nós estamos encaminhando novamente. Assim, eu trabalho com isso já há algum tempo na parte de controle, quase que de praxe. Na verdade, algumas inconsistências que tinham nos relatórios contábeis realmente foram problemas, mas são problemas pontuais de parametrização. O que acontece? Com a extinção das indiretas, que foram promovidas no final do ano passado, houve uma consolidação contábil, e algumas consolidações dentro da conciliação houveram algumas discrepâncias. Isso, na verdade, são problemas de parametrização que já foram praticamente todos solucionados e já estão sendo encaminhados. O prazo, se eu não me engano, é terça-feira da semana que vem, mas eu pretendo até sexta-feira dessa semana estar encaminhando. Por que é só até sexta-feira? Porque, na verdade, nós ainda estamos na pendência do Conselho Municipal de Saúde fazer a aprovação das contas do exercício 2016, está tendo um pouco de demora. Isso já foi objeto até desse ofício regularizador, mas foi encaminhada a documentação na época, nós mandamos diversos ofícios, e está marcada uma audiência amanhã, né, na quinta-feira, e que provavelmente vai ser aprovado, né, a última ata já estava indicando essa aprovação, e aí sim eu acredito que na sexta-feira eu já vou estar cumprindo essa questão do regularizador. Quanto à questão da despesa pessoal, antes de Vossa Excelência chegar aqui ao plenário, eu estava explicando a questão dos índices. Na verdade, a gente vem reduzindo drasticamente a despesa de pessoal. Vamos ver que no segundo quadrimestre de 2015, a despesa pessoal era de 1.207. A despesa pessoal hoje está em 1.050. Nós reduzimos mais de 157 milhões de reais. Só que nesse mesmo período, a receita corrente líquida caiu de 2.039 para 1.888. Então, a gente reduziu a despesa pessoal em 170 milhões, só que a receita corrente líquida caiu 280 milhões de reais. Então, é quase o dobro do que a gente conseguiu reduzir de despesa pessoal, foi a queda da arrecadação. Então, por isso que está sendo um pouco mais complexo a questão do enquadramento do índice constitucional. Agora, é bom de se ressaltar que dos 17 mil servidores que Macaé tem, 14.150 são servidores efetivos, ou seja, 90% da despesa de pessoal são os servidores efetivos. O fato de ter esses pouco mais de 2.000 contratados e ter pouco mais de 500 assessores, né, que são os comissionados, isso impacta, lógico que impacta, cada contrato impacta em algum nível de percentual, mas é um percentual muito baixo, muito ínfimo. A título de curiosidade, né, municípios aqui perto, Campos, ou até Niterói, que tem população muito superior a Macaé, né? Campos tem aproximadamente 500 mil habitantes, Niterói mais de 1 milhão de habitantes, e Campos tem quase 10 mil servidores e Niterói tem pouco mais de 12 mil servidores. Então,
Assim, isso é tipo de parâmetro. Não quer dizer que nós temos servidores de mais, nem que lá tem servidores de menos, mas a título de parâmetro para vocês observarem. Na verdade, nós temos aí pouco mais de quase aproximadamente 17 mil servidores, e fica sempre essa questão da nuance de tentar equilibrar. Como eu expliquei para o Otávio mais cedo, esses contratos temporários eles não são desnecessários, porque se fossem desnecessários eles não estariam sendo efetuados. Existem especialidades, o neurocirurgião que vai trabalhar segunda-feira à noite no HPM. Às vezes, não sempre, nós temos nos quadros esse servidor que vai estar lá trabalhando. E aí não é só o neurocirurgião, tem toda uma equipe que tem que estar de plantão à noite. Às vezes, por uma questão de férias, de licença maternidade, às vezes há necessidade de fazer essa contratação temporária. Foi pensando nisso que o legislador constituinte previu essa questão do contrato temporário. Isso não é de forma arbitrária. Tem mais alguém que gostaria de fazer? O vereador Val, que fazer alguma pergunta? Ninguém mais? Pode, por favor. Aproveitar a oportunidade. Nem sempre a gente pode bater esse papo, né? O que eu fiz referência aqui de contratação foi de cargo de servente, mecânico, motorista. E eu sei o seguinte, que vocês, eu penso assim, né? Vocês da Controladoria, da Fazenda, fazem o seu esforço para arrecadar. O senhor da Controladoria deve fazer um super esforço para controlar, mas controlar às vezes umas decisões políticas são complicadas. E o que atrapalha às vezes o discurso, né, da argumentação de defender uma coisa entre a outra, inclusive o índice. São mais de 300 contratados. Se tem gente demais, Macaé 17 mil, Campos 10 mil, Niterói 12 mil. E por que ainda tem mais contratações? Mais 300 cargos temporário? É complicado até para o vereador entender, imagino para a população, até mesmo para os servidores, né? Se a gente fizer uma regra aqui, deve dar praticamente 20 habitantes por cada servidor em Macaé. Então, o macaense deveria ser tratado muito bem, né? Carregado praticamente no colo. Mas não é bem assim que acontece. É um desafio muito grande transformar nossos desejos, nossas visões políticas em realidade. Haja vista que, às vezes, uma decisão política, né, coloca por terra toda a argumentação que Vossa Senhoria trouxe para cá em relação à quantidade de servidores efetivos ou contratados, e até mesmo a iniciativa e a vontade de fazer os enquadramentos, ainda que pese que a receita tenha diminuído, mas também a gente tem acompanhado para concluir alguns casos, até esse ano mesmo, penso que já foi, deve em torno, acho que de 30 milhões, mais ou menos, já de excesso de arrecadação só esse ano. Então tem sempre algum vento soprando a favor de Macaé, mas tem um tufão, né, soprando contra. Mas aí eu compreendo, reconheço o esforço de vocês. Mas que para chegar no índice de ajuste adequado, tem que ser um programa de governo. Tem que ser a vontade do governo de acertar. Obrigado pelas ponderações. Apesar de ser 30 milhões ser muito, o orçamento já é mais de 100 milhões a menos. Então acaba que sempre fica o déficit. Eu esqueci de mencionar, acerca desses 300 contratos temporários. Isso, na verdade, são pessoas que estão hoje cumprindo as obrigações de um contrato administrativo que a gente tinha. A gente tinha um contrato administrativo da ordem de 65 milhões de reais, que era o contrato da manutenção da cidade, que foi extinto. Então, isso foi uma questão de governo, realmente, é uma questão de gestão pública. O prefeito optou por, ao invés de renovar o contrato, fazer uma nova licitação, extinguiu a contratação, e isso aí são contratações temporárias bem pontuais que estão atuando de forma incidente em alguns casos isolados, e são contratações da Secretaria de Serviço Público. No rol dos quadros de servidores efetivos, a gente não tem pedreiro, a gente não tem auxiliar de construção, enfim, são as modalidades, e não há amparo também, hoje, para se fazer um concurso público para isso.
Então, são categorias que entraram em extinção no passado e que não há necessidade de fazer isso hoje. Hoje, a situação premente foi, vamos economizar, e foi uma economia, por mais que seja talvez vultuoso, 300 contratações, isso aí não corresponde nem a R$200 mil, R$300 mil por mês, mas o insumo, pouco que está sendo comprado, foram feitos alguns registros de preço de manilha, cimento e tal, isso aí não chega nem a R$400 mil por mês. Era uma despesa, se a gente dividir 65 milhões por 12, era uma despesa de mais de 5 milhões por mês. Então, na verdade, essa despesa de 5 milhões por mês hoje está sendo uma despesa que não está sendo efetuada de mais de 4 milhões e meio de reais. Então, isso foi uma questão de governo, foi uma decisão do prefeito e foi cumprida dessa forma. Não sei até quanto tempo isso vai perdurar, isso foi uma solução que a gente adotou no momento. Talvez, quando mais para frente a situação financeira do município voltar, talvez possa pensar num outro tipo de contrato de manutenção, de uma outra forma, porque é inevitável. Hoje nós temos um contrato de manutenção na educação, porque nós temos hoje mais de 100 unidades de ensino. Então, é constante, todo dia, chove, é sol, então é uma telha que quebra, é uma calha que entope, é uma porta que cai, é um vaso sanitário que entope. Então, você imagina 100 unidades de educação. Outra questão também é as unidades de saúde, nós estamos tentando também implementar. Então, não é simples, mas também não é tão complexo. Então, a gente tenta buscar sempre o equilíbrio nisso, apesar de estar gastando um pouco a mais na despesa de pessoal. A economia que nós fizemos nas assessorias foi muito superior a isso. E a economia hoje financeira no caixa, ela é bem maior por conta da questão da redução desse contrato. Bem, não tem mais ninguém que gostaria de fazer pergunta. Dou encerrado, então. Só um minutinho que o secretário Ramires quer falar. Só retificar um convite. Na verdade, ano passado nós conversamos a respeito da planta genérica de valores. E aí ficou de se criar uma comissão dos vereadores. Nós estamos concluindo esse novo estudo, e isso traz uma transparência enorme para todo esse processo, principalmente na questão do ITBI. Então seria proveniente, talvez, esse novo convite. Na época o doutor Eduardo se mostrou favorável, né? Então a gente está lá aguardando. Antes de encaminhar, a gente gostaria de estar fazendo essa apresentação, até para não ter aquele vai e volta e a gente poder estar discutindo, tá? Acho que é importante. Só isso, agradeço aí a todos. Peço palavra. Ramires, essa colocação que você fez é importante e tem aqui a comissão permanente de finanças e orçamento, que eu acho que é a comissão adequada para Vossa Senhoria fazer essa apresentação, e os outros vereadores eles não são impedidos de participar. O presidente da comissão, o vereador George Jardim, que tem suas prerrogativas como presidente da comissão. Eu sugiro a Vossa Senhoria que faça um contato, eu vou transmitir também para o vereador George, que faça um contato e você possa apresentar previamente essa proposta para a comissão, e eu participarei, os outros vereadores poderão participar também. Eu acho que é uma oportunidade interessante, porque a gente já discute previamente para evitar desgastes que possam ser resolvidos, né, nessa primeira apresentação. Bem, então, como ninguém mais tem nada a falar, eu dou por encerrada a sessão. Gostaria de agradecer muito a presença de todos, dos dois vereadores aqui, e também gostaria de agradecer, gostaria que os senhores transmitissem meu agradecimento ao presidente dessa casa, que nos cedeu o espaço aqui e toda a estrutura. E muito obrigado a todos e uma boa tarde.